Olá, amigos. Eu sou Ricardo Pérez e vocês estão na República dos Santos hoje para analisar o empate ontem entre Santos e Ceará na Arena Barueri, um jogo onde a torcida do Santos mostrou sua força na capital, né? É inegável que lotou, venderam todos os ingressos, ficou muita gente ainda de fora. E quando o momento é bom, realmente o estado enche, o estado não, o estádio enche e a torcida comparece para prestigiar o seu time de coração, né? Essa história que o Santos não tem torcida é conversa furada, porque quando o time tem uma condição melhor, quando o time está numa fase melhor, quando os gols estão acontecendo, a torcida comparece. Lamentavelmente, ontem, apesar do Santos ter feito um jogo onde praticamente dominou o time do Ceará, o bom time do Ceará, a gente nunca pode deixar de reconhecer os méritos dos adversários, né? Um time que joga e deixa jogar, não é bem característico do Dorival Júnior, que não é um técnico que seja retranqueiro, ele costuma montar seus times de uma forma óbvio, está jogando fora de casa, um pouco mais precavida, mas cria situações de gol, chega à frente, tem esquema no time dele para atacar e incomodar o adversário. Ontem o Santos saiu no começo do jogo um pouco melhor, mas logo o Ceará começou a botar as asinhas de fora, e claro que isso demonstrou para a torcida do Santos que o jogo não ia ser tão fácil quanto parece, já que o Ceará está numa posição mais lá abaixo da tabela. E dentro dessa situação, o Peixe teve que suar bastante no jogo. E quando eu penso em Peixe, boxe do Santista. Então, mas dentro dessas condições de um time como o Ceará, que é um time, como falei, que joga e deixa jogar, o Santos começou a se impor no jogo, né? E o grande destaque do jogo do Santos ontem foi o Léo Batistão, foi o homem que procurou cair por vários locais do Santos, criar situações, não foi o jogador que ficou esperando as coisas acontecer, não, ele fez acontecer, criou várias situações e a gente não pode negar ontem que o Rodrigo Fernandes também fez uma boa atuação, assim como o Zanochello. O Zanochello precisa chegar um pouco mais à frente, ele tem essa capacidade técnica, ele fez uma jogada muito boa que deixou o Marcos Leonardo praticamente na cara do gol e mesmo assim, o Marcos Leonardo acabou virando e chutando para fora uma bola que era quase que um gol certo. Eu volto a insistir nesse processo que a parte mais nevrálgica do time do Santos é a criação do meio de campo, até um time que marca razoavelmente bem, até um time que incomoda o ataque do time adversário, mas quando tem a posse de bola tem muita dificuldade. Novamente, o Maddison pouco se apresentou no ataque e as boas jogadas do Santos aconteciam geralmente começando pelo lado esquerdo, pelo Lucas Pires. O Júlio ontem fez uma partida razoável, se apresentou várias vezes bem no ataque, dando opções e correndo para lá e para cá, incomodando a defesa adversária. É um jogador que não é um primor de técnica, mas muito dedicado ao esquema tático do time. É o tipo de jogador que nem sempre a torcida gosta, mas o técnico gosta muito, né? Jogador que volta para marcar. E o Marcos Leonardo, às vezes, que é um jogador que incomoda, é um jogador fuçador, é o que a gente chamava antigamente de centroavante fuçador, né? Tá sempre ali esperando uma bola e tal. Às vezes precisa levantar mais a cabeça, às vezes precisa ver que o futebol é um esporte coletivo, e algumas chances que ele teve, que ele podia ter passado, é, visto os jogadores, teve uma jogada que ele roubou pela direita, e ele poderia ter virado o jogo para a esquerda com o Júlio ou com o próprio Léo Batistão que estava na área, ele baixou a cabeça e chutou tudo errado,
de fora da área, mal posicionado. Enfim, é um jogador que precisa aprender a levantar um pouco mais a cabeça e ver quais são as opções. Não ficar nessa ânsia de fazer gol, que a gente sabe que todo centroavante tem essa cobrança, mas levantar a cabeça para dar mais opções. Mas o primeiro tempo se desenhou assim, o Santos tendo uma predominância sobre o Ceará, mas o Ceará algumas vezes incomodando nos contra-ataques. Esse jogador Mendonça, muito bom jogador, né? Um colombiano muito bom jogador do time do Ceará, incomodou bastante, mas o João Paulo fez umas duas boas defesas. O Madison teve muita dificuldade para chegar junto com ele. O Maicon é um zagueiro pesado, às vezes na corrida vai perder para esse tipo de jogador mesmo, por isso que não pode sair muito. Mas, enfim, de uma forma geral, o Santos dominou o primeiro tempo e, empurrado pela maravilhosa torcida ontem com o estádio cheio, foi predominante no jogo e já merecia ter feito, no mínimo, um gol nesse primeiro tempo. Foi o time que propôs o jogo, não ficou esperando acontecer, que é o que a gente sempre, como torcedor do Santos, cobra. E quando eu vejo o time assim, eu fico com fome. Com fome, Rota Nordestina. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que beleza, né? Cada coisa gostosa. Liga para lá, fala com o Gabriel. Bom, aí a gente veio para o segundo tempo, mais uma vez o Santos insistindo, o Léo Batistão se destacando, fez uma jogada maravilhosa, entrou pela direita, quando todo mundo esperava que ele fosse bater, ele tocou para trás para o Angulo, que infelizmente se precipitou no lance e deu uma de Nilson, sem goleiro, sem ninguém, acabou chutando por cima e vai demorar aí algumas semanas para se arrepender pelo gol perdido, porque seria vital aquele gol na vitória do Santos, que acabou não acontecendo. O jogo continuou, o Santos insistindo, criando situações, muitas delas começando geralmente pelo lado esquerdo, e numa dessas situações, o Lucas Pires, que é um dos jogadores mais técnicos do time do Santos, é a grande opção de começar muitas vezes as jogadas de ataque que o meio de campo não faz, virou inteligentemente uma bola e achou o Léo Batistão na meia-lua e ele, com categoria, colocou no Santos fazendo 1-0. Lamentavelmente, a gente vai ter que falar desse VAR. A gente vai ter que falar não é do VAR, é de arbitragem. Porque depois do gol comemorado, o VAR chamou o juiz e apontou uma possível falta do Júlio no jogador do Ceará. Quando a gente revê o lance, a gente vê que o Júlio puxou a camisa do jogador do Ceará ao mesmo tempo que o jogador do Ceará puxou a camisa dele. E isso não é falta, porque os dois se puxaram. Então, não tem que voltar esse lance. Outra coisa, contra o São Paulo, não pode voltar, porque isso é uma decisão técnica, o juiz tem que ver na hora. Quando é contra o Santos, pode voltar. Quando é contra o São Paulo, não pode voltar. E, mais uma vez, o Santos foi, para mim, prejudicado pelo VAR. Depois, o VAR ainda pegou uma jogada que expulsou um jogador do Ceará, mas também é uma jogada meio duvidosa, mas tive a impressão de que o jogador do Ceará quis agredir. É muito difícil a gente, de longe, saber qual é a intenção dele, foi se desvencilhar do cara ou realmente agrediu o jogador do Santos. Mas foi expulso e o Santos, mesmo com um jogador a mais, pressionou, e o jogo acabou ficando no 0-0. O juiz até deu 9 minutos de prorrogação, mas não foi o suficiente. O Santos não conseguiu fazer o gol que lhe daria uma boa vitória ontem contra o Ceará. Isso irrita a torcida do Santos, né?
Eles estão irritados. Nosso Bar History. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 99789-9900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Melhor música ao vivo da Baixada. Estando aqui em Santos, vá conhecer porque vale a pena. E o levantamento que a gente acaba fazendo nesse final de análise de jogo é que o Santos, se fosse recuperar os pontos, o pênalti contra o Fluminense, a armada que teve contra o São Paulo, não só o gol do São Paulo, numa jogada muito duvidosa, mas como pênalti. O jogo, não vou nem falar do jogo contra o Goiás, hein? Vou fingir que não aconteceu o jogo contra o Goiás, porque também teve problema lá. E esse VAR de ontem, o Santos teria nada mais, nada menos que mais 7 pontos na sua conta, estaria disparado na frente do campeonato. Então, vocês vão somando tudo isso aí e vão ver no final do campeonato o resultado, quanto seria diferente se essas péssimas atuações de VAR não funcionassem apenas contra o Santos. Eu sei que o VAR erra contra outros times, eu não sou fanático a ponto de só ver o nosso lado, mas é lamentável o cara parar uma jogada de gol do meio de campo, 10, 12 segundos atrás, ver que os dois jogadores, um puxou, é muito nítida que o jogador do Ceará também puxa, os dois se puxam ao mesmo tempo. O jogador do Ceará apenas reclama mais porque ele perdeu a bola. O jogador do Santos ganhou a bola, não reclamou. Mas se você vê, os dois se puxaram, então isso para mim, e nas regras, não é falta. Consegue o jogo. Como o juiz acertadamente mandou seguir. Agora, com esse negócio do VAR, o juiz é chamado, ele fica induzido a ouvir o juiz do VAR, ele não tem coragem de dizer, não, para mim não foi e não vou dar. Ele não tem. O juiz, geralmente, quando ele é chamado pelo VAR, ele fica muito induzido a dar o que o VAR está mandando. E no começo do jogo, teve uma bola também duvidosa para o Santos, uma bola na mão do jogador do Ceará, que o VAR olhou, só que quando é a favor do Santos, parece que não funciona. Nem essa indução funciona. Mas, enfim, assim caminha o nosso futebol e vamos rezar para que, no meio da semana, o Santos ganhe do Banfield aqui e passe para a Copa Sul-Americana, já que no domingo que vem tem um dificílimo jogo contra o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil na atualidade. O jogo vai ser aqui na Vila. Vamos lotar a Vila e tentar vencer o time do Palmeiras. É isso aí. Eu sou Ricardo Pérez, essa é a República dos Santos. Deixe seu comentário, participe sem briga, sem discussão, porque, como eu sempre falo, o futebol é a coisa mais importante das que não tem importância nenhuma. Um grande abraço!